Apesar das empresas, gente, de abastecimento não admitirem, alguns bairros da capital paulista e também da região metropolitana estão registrando a falta de água. Veja a reportagem. A quantidade de tambores pelo corredor mostra o tamanho da preocupação dos moradores da Vila Brasilândia, na zona norte da capital. Na casa do Silvonei, a água tem hora para acabar e chegar. A partir das 10 horas da noite, a torneira seca. E quando é 6 horas, 6h30 da manhã chega. Chega primeiro o ar, depois a água. Um jarro de vidro cheio é uma rotina para garantir pelo menos os dentes escovados antes de sair para trabalhar. Não guarda água, não tem nem para escovar? Não tem. Se não guardar, não tem nem para escovar os dentes. Já saiu de casa assim, numa situação apertada? Já saí. Aí como eu trabalho na rua, eu passei na minha mãe, escovo os dentes e depois vou trabalhar. O barbeiro mora na rua Itambé do Mato Dentro, onde, segundo ele, falta água quase todas as noites. Quem tem caixa d'água aqui no bairro não sente muito problema. Isso porque ela fica cheia e de manhã tem água para usar. Aqui na casa do Silvonei, água até umas 10h30, 11 horas da noite. Como ele não tem caixa, se chega tarde em casa, nem banho dá para tomar. O jeito é apelar para os parentes. Aí eu tenho que ir na minha sogra, tomar um banho na minha sogra e vir embora para casa para dormir, levantar 4 horas da manhã para ir trabalhar. Na casa da Maria das Dores, que também não tem caixa, estocar água em um tambor é uma tarefa diária. Eu guardo, eu encho esse balde aqui, numa emergência, ou se faltar água, porque aqui a gente não tem caixa. Então precisa para jogar no banheiro, então a gente usa daqui. A louça do jantar tem que ser lavada rapidamente, senão só no dia seguinte. E antes que a água suma da torneira, ela separa pelo menos um pouco para beber durante a madrugada. Todo dia deixo uma garrafinha com água, uma vasilha com água, porque se precisar beber água de madrugada, assim, então a gente deixa aquela vasilha com água. A Sabesp diz que, conforme o aviso no site, existe a redução de pressão no bairro entre as 11 da noite e 5 da manhã. A empresa de abastecimento orienta os moradores a providenciarem caixas d'água com capacidade para atender a família por pelo menos 24 horas. Mas a companhia não explicou por que é necessário reduzir a pressão. O sistema Cantareira, principal reservatório de água que abastece a região metropolitana de São Paulo, está operando com índice em 39,4%. Em 15 de agosto de 2014, no auge da crise hídrica, atingiu 13,2%. Na mesma época, em 2013, o reservatório tinha 50,7% da capacidade total. Ou seja, atualmente tem menos água do que antes da maior crise. Bem longe da Brasilândia, em Mauá, na Grande São Paulo, Inete convive com o mesmo problema. Ela tem 2 tonéis de 200 litros, onde armazena água todos os dias. É uma garantia de não faltar quando a torneira seca. Eu tenho animal em casa, que eu tenho um cachorro, e então fica difícil a situação. Nos fundos da casa tem até uma caixa d'água móvel, quando a situação aperta. Quando é o estado mais crítico da falta de água aqui, eu pego essa caixa e coloco lá na frente, que geralmente o caminhão-pipa passa. Então, quer dizer, é uma garantia que eu tenho, né, dessa caixa para poder encher, para me reservar mais água aqui para o quintal. A Inete mora nesta rua, exatamente onde estivemos em julho do ano passado, mostrando a reclamação dos moradores sobre a falta de água. Na época, o Cláudio fez o contato com a Record TV para denunciar a situação. Esse problema da falta de água é antigo. Eu moro aqui no bairro há 12 anos e sempre houve esse problema. De uns 2 anos para cá se agravou. Tanto é que fica, às vezes, durante uma semana, até 3 dias com falta de água. Agora, mais de 1 ano depois, ele diz que a dificuldade é a mesma e houve um período ainda pior. Chegou a ficar 1 semana sem água. É que a gente ficando só com água dos caminhões-pipa. O abastecimento das caixas era com o caminhão-pipa. Uma torneira traz água da caixa e a outra da rua. Ele vai revezando. Cláudio, quarta-feira, 8 da noite. Tem água, né? Pode ver que tem água. Agora, provavelmente amanhã cedo não tem água. Só volte amanhã à noite, ou por volta das 11 horas. Isso é constantemente. Toda semana, durante a semana. A gente já tem que se adequar a esse processo, né? Que quando um dia tem água, no outro dia não vai ter água. A Núbia, que mora em uma das 3 casas onde vivem 12 pessoas de uma mesma família, conta que é um aperto e tanto.
A gente fica naquele constrangimento horroroso, né? Da falta d'água, de falar do banheiro, do uso do banheiro, que normalmente às vezes falta bendita da água, ou a louça que fica esperando na pia. Ela é filha da dona Fátima, que no ano passado estava com dificuldade em terminar as obras da casa, justamente pela falta de água. É problema, né? Porque se você não tem água, como que você vai cuidar da casa? Faltando água, falta tudo dentro de casa. Falta muitas vezes? Falta todos os dias. E quando chega, é a hora que você já está dormindo, você não vai levantar para poder lá arrumar a casa. De madrugada. Madrugada, né? Também estivemos na padaria do Roberto, onde sem água não tinha pão. E o dono do prédio compramos várias vezes carro-pipa aqui. Aí dividia, né? Entre 2, 3 pessoas. Senão não tinha pão. Não tinha pão. É que os vizinhos colaboram, né? Já pensou no outro dia não ter pão? E desde então, nada mudou. Mesma coisa, não mudou nada. No mesmo caso, é 3, 4 dias sem água por semana.